Estamos de volta com mais uma edição do Videoclass, um podcast para todas as classes. Hoje, Marcos Antônio Pereira conversa com a cirurgiã plástica doutora Luísa Zonzini Borella. Obrigado, doutora, pela sua presença aqui no podcast. Estou muito feliz mesmo. Obrigada a você, Marcos. Está um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Doutora, como é que a senhora começou, né, que deu esse insight de ser uma cirurgiã, uma médica cirurgiã? Esse lado da medicina, hein? Então, na verdade, eu fui criada, né, por pais médicos. Meu pai é cirurgião urologista, minha mãe, pediatra, mas intensivista neonatal, que é uma área mais invasiva da pediatria. E eu cresci passando nos plantões com eles, trocando de hospital para hospital. Então, eu acho que a cirurgia me escolheu, né? Eu achava lindo o cuidado com o paciente e depois, quando eu comecei a ter contato mais com a parte cirúrgica, eu sabia que essa era a parte que mais me encantava. Principalmente porque a gente consegue resolver as questões Você já do paciente. tinha essa ideia desde o começo? Desde o começo. De ser uma cirurgiã? Cirurgiã. No início eu achei que eu ia ser cirurgiã cardíaca. Eu queria fazer transplantes. Por causa do seu pai, né? Na Tinha uma influência do verdade, seu pai? disso não, Na verdade, eu pensei muito em fazer cirurgia cardíaca porque eu gostava da complexidade. Mas depois, ao longo da minha formação, eu fui percebendo que era tão complexo que a equipe era muito inflada, muito grande. E eu gostava de ter esse contato com o paciente muito próximo, muito íntimo. E quando é uma equipe muito grande, todo mundo rodiziando, você acaba meio que dividindo esse paciente, né? Sim. Então, aí eu vi que na cirurgia plástica eu podia cuidar do meu paciente. Esse contato mais pessoal Exato. com o paciente. Com o paciente. E isso foi o que me deixou fascinada. E como é que foi esse estudo, essa dedicação para poder entrar na USP, que é uma faculdade de referência, né? Como é que foi a entrada lá? Foi muito bacana, comemorou tudo? Foi. Como eu já sempre quis, né, fazer medicina e fazer cirurgia, eu estudava num colégio de freiras de pequena. E aí, na 8ª série, eu pedi para os meus pais que eu queria mudar de colégio, porque eu queria muito passar na medicina na USP, e eu sabia da dificuldade. Então, eu fui para o Colégio Bandeirantes, aqui em São Paulo. Já focada em ser médica. Certo. E tive, assim, uma preparação bastante intensa. Eu fiz cursos extras além do colégio, porque eu sabia da dificuldade que era realizar esse sonho, que graças a Deus foi, assim, muito comemorado pelos meus pais. Apesar dos meus pais, os dois serem da Santa Casa, que na época de faculdade tinha uma certa rivalidade com a USP, mas eles sabiam que esse era o meu sonho e hoje em dia é só brincadeira, piada, e às vezes a gente canta uma musiquinha ali, um contra o outro, sabe? Assim, de briguinha de faculdade. Mas consegui realizar meu sonho, que era estudar na USP. Mas eu já tinha isso desde muito nova em mim, assim, era uma coisa que eu queria, fiz tudo bem pensado. E meus irmãos acabaram indo, coitados, na rebarba, né? Porque eu mudei de escola porque eu queria ser médica, e aí eles mudaram de escola porque eu mudei. Então, assim, mas foi muito importante isso pra minha vida, porque realmente eu já estava bem focada, assim, de que eu sabia o quanto que eu teria que me esforçar para poder conquistar esse sonho. Agora, doutora, conta pra gente como é que foi esse período de graduação na USP, como é que era essa intensidade de estudo, qual o tempo que a senhora ficou de graduação, se são 4 anos, 5 anos, o tempo de residência, conta esse período pra gente aí, como é que foi? Bom, primeiro, são 6 anos de faculdade, né? A gente faz 6 anos de faculdade. Mas com a residência ou não? Não, sem a residência. Sem a residência. Então, são 6 anos de formação básica. Depois disso, você vai prestar a residência. No nosso caso, como é cirurgia plástica, a gente vai fazer residência de cirurgia geral, que na época eram 2 anos. E depois, residência de cirurgia plástica. Então, no total de formação, a gente vai ter 11 anos. E eu ainda fiz 2 especializações. Eu fiz cirurgia de mão e cirurgia orbitopalpebral. Então, vamos lá. Então foram 12 anos. 12 anos de formação, De formação, juntando a cirurgia geral, que vários tipos de cirurgia, e depois a específica, que é a plástica. Isso. E depois a subespecialidade, né? Então, fiz mão e fiz orbitopalpebral, que era uma subespecialidade da cirurgia plástica, de parte reparadora. Então, no total, foram 12 anos de formação. 12 anos? Por isso que eu falo, né, que não é
Pareço jovem, mas é só Mas é só a jovem. make. Nossa, mas e aí conta pra gente como é que foi essa dedicação em estudo. 12 anos não é É, brincadeira, não. olha, na época da faculdade, como eu já tinha os meus pais médicos, Ah, eu já sabia que a gente não adiantava você sentar e esperar mesmo na USP que você ia um dia virar médico e ia dar tudo certo na sua vida, né? sim. Então, eu já, na graduação mesmo, eu já fui direcionando, na época eu queria fazer cirurgia cardíaca, então eu já fui direcionando, eu fazia ligas de cirurgia, liga de cirurgia cardíaca, eu participei de eu ia fazer a recepção dos transplantes cardíacos, então eu ia buscar os órgãos, Olha. era muito legal. E nessa época, né, então desde o primeiro ano até o quinto ano, eu fiz liga cirúrgica. Então eu fui tendo vivência, né, com o dia a dia da cirurgia, das outras especialidades cirúrgicas também, mas muito do transplante, porque era uma coisa que eu achava que ia ser o meu futuro. E aí eu fui vendo as dificuldades, né, do dia a dia do cirurgião, da questão das equipes, do contato com o paciente, de até realmente, assim, dessa proximidade. Uhum. Quanto mais você vai precisando de equipes mais complexas, mais diversas, Certo. mais aquele paciente vai ser dividido. Ele já não é mais tão seu, ele é da Entendi. equipe, né? E eu sou um pouco egoísta, assim, sabe? Sim, Você sabe, né, que eu sou um sei. pouquinho egoísta, né? Então, Quer assim, o paciente só para você. eu quero, eu Você sou só super divide, ciumenta. você só divide com seu Só esposo, com meu né? Porque esposo. E olhe lá. ele É, também é cirurgião. exato. E ele sabe que ele pode se meter até a página 2. Exatamente. Então, eu gosto muito dessa proximidade com o paciente, é uma coisa que eu sempre gostei. Eu acho que até por conta da questão dos meus pais também, né? Meu pai, o urologista, o cirurgião urologista, ele basicamente tem a relação ele e paciente, não são equipes tão grandes, né? Uhum. E minha mãe, ela cuidava das crianças de cuidado intensivo neonatal, das criancinhas, então ela também tinha essa questão muito de apego, Entendi. de proximidade. Ela trabalhou na maternal por muito tempo e eu vi várias vezes momentos que minha mãe queria adotar crianças que eram abandonadas lá e muitas vezes isso aconteceu. Então a gente sempre teve essa questão de ser muito envolvido mesmo com os pacientes. E eu percebia que se eu fosse fazer parte de uma especialidade cirúrgica que ia ser de muita complexidade, de muitas pessoas trabalhando com aquele paciente, eu não ia ter esse protagonismo na vida do paciente, que era uma coisa que me encantava. No caso da cirurgia plástica que você fez a residência no HC, Uhum. como que foi? Você teve essa multiplicidade de profissionais na área Sim, também? sim. Não é só nas outras, na sua também teve? Na época da residência, sim, né? Porque como a cirurgia plástica, ela é uma área muito ampla, que isso também é fascinante, porque a gente tem a parte reparadora, a parte estética, tem Uhum. momentos que essas duas áreas se encontram, né? Então a gente tem áreas, por exemplo, da cirurgia plástica, como a minha subespecialidade, que era a cirurgia de mão, que eu tratava desde traumas graves, né? Uhum. Até doenças congênitas de crianças. Então, eu operava crianças muito jovens, muito pequenininhos, né? Uhum. E isso era muito gostoso, né? Porque realmente é você ali direto com o paciente, né? E principalmente na parte de mão, quando eu fazia isso lá na residência, as crianças, elas eram muito novas, elas não tinham, às vezes, muita estrutura nem familiar, nem para cuidado. Então, a gente acabava é, tomando esse lugar, né? Então, a gente Uhum. que fazia os curativos, a gente que orientava o pai e a mãe, que eram pessoas mais simples, que não sabiam como lidar com aquilo, a gente trazia os psicólogos para ajudar. Então, a gente tinha uma equipe muito mais ampla, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você tinha esse contato próximo com o paciente. E então eu fui descobrindo assim que ter essa proximidade era uma coisa que me encantava muito. Ao mesmo tempo, que neste período, no período da formação médica aí, no início da residência, a gente acaba lidando muito com a questão da morte, né? Então, assim, eu também percebi que eu não era uma pessoa que eu lidava bem com perder meus pacientes. Já perdi, nessa época de formação, pacientes, e assim, para mim era uma coisa que era muito difícil. Então, eu queria que fosse uma área cirúrgica, Uhum. que eu Que, pudesse trazer uma melhora de qualidade de vida, mas que houvesse menos risco do paciente morrer, sim. né? Pro bem do paciente e pro meu também, né?
E realmente o transplante, que era o que eu achava que eu gostava, não era esse mar de rosas, né? Porque você pode estar fazendo tudo maravilhosamente bem e a gente perdia muitos pacientes, né? Uhum. Então eu falei, olha, acho que eu não vou conseguir lidar bem com isso. Preciso arranjar alguma coisa que eu faça que os meus pacientes não morram. Uhum. E aí a plástica realmente, assim, preenchia todos esses critérios, né? Os meus pacientes geralmente são pacientes saudáveis, mesmo os que têm doença congênita ou problemas reparadores, né? São pacientes mais saudáveis. Geralmente eu trago um benefício muito grande de qualidade de vida para os pacientes. Eu consigo estar com essa proximidade que eu gostava. E graças a Deus eu não perco meus pacientes. Eu sempre falo para os pacientes, olha, às vezes a gente pode ter uma dificuldade de ferida, às vezes a gente pode, né, ter aquela cicatrização que é mais chatinha, aquela equimose mais chatinha, o inchaço, às vezes tem pacientes de reconstrução, às vezes a gente tem que reoperar algumas vezes, mas eu sei que esse paciente não vai morrer. Sim. Né? Então isso para mim é uma coisa que foi importante na minha escolha também. Aproveitando esse gancho aí, da consequência do trabalho do médico, o médico, de uma maneira geral, ele tem o trabalho de diminuir o sofrimento. Curar Sim. não, porque a cura não Às tem vezes não depende patologia, da gente. tem patologias que não tem, né? Não tem cura. No caso do cirurgião plástico, o que o paciente espera dele? Olha, Má, depende bastante, né? É muito amplo, é né? muito amplo. Hoje, no mundo, né, da era digital que a gente vive, a gente tem desde o paciente que tem expectativas irreais, né, até o paciente que com pequenos ganhos vai ser imensamente feliz. Né? Eu trabalho, a minha área hoje, atualmente, eu trabalho muito com a reparação, né, a parte estética pós-gestacional. Então, eu recebo muito mães que tiveram seus filhos, que sentiram que o seu corpo mudou absurdamente. Isso às vezes impacta o relacionamento, a vida profissional, relação com os filhos, com o marido. E a gente vem trazer tentar retomar aquele contorno corporal para que ela se sinta de novo conectada com quem ela é. Porque se o paciente que sente a necessidade de uma mudança no seu corpo, isso não deixa de ser uma enfermidade, ou não? Ou estou errado? Por isso que eu falei que a gente tem muitas situações, Má, que elas são intersecções dessa situação, né? Tá. Então, a gente tem, às vezes, questões que tem um quê de reparador com benefícios estéticos, né? Então, assim, eu acho que, de qualquer forma, tudo que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas é válido. Sim. O que a gente tem que sempre pensar, e tem sido um desafio por conta da influência das mídias sociais e tudo mais, quando que isso passa a ser nocivo para a pessoa, né? Quando que essa é uma questão que vai trazer melhora da qualidade de vida ou quando é uma obsessão, quando é alguma coisa que está pondo em risco a saúde, né? E o bem-estar físico e emocional desse paciente. Então, a gente tem discutido muito essas linhas tênues, né? Dessas situações. Graças a Deus, hoje, no meu dia a dia, não tenho muito o que lidar com isso, porque os meus pacientes, geralmente, eles vêm para realmente melhorar a qualidade de vida deles. Eles não querem se parecer com algum artista, ou Sim. colocar a maior prótese do mundo, ou o maior bumbum do mundo, nada disso. A maioria deles só querem se sentir bem na pele deles. E isso, para mim, Tá ótimo. orna com Maravilha. o que eu acredito que seja a grande beleza da cirurgia plástica. A gente poder conectar, né, quem a gente é por dentro de quem a gente é por fora. Doutora, no mundo, os Estados Unidos é o primeiro país, né, que mais tem cirurgia plástica. E o Brasil fica logo em segundo lugar, né? Por que você acha que o brasileiro é tão vaidoso que quer cada vez mais tá se cuidando da sua beleza? Tanto o homem quanto a mulher, né? Exato. Hoje não são só as mulheres, né? Inclusive os homens têm crescido muito, né? Sim. A procura. Eu acho que a gente tem questão cultural, com certeza, porque o nosso país, por ser um país tropical, né? E também pela questão da cultura da exposição do corpo, a gente tem uma necessidade, né? De cuidar mais da aparência do que algumas outras culturas, né? Então, a gente tem a rotina de ir pra praia, de atividade física, de exposição do corpo. Então, quando aquela coisa começa a meio sair do lugar, pra gente chama mais atenção, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que tem, sim, da cultura do brasileiro, né? Nós temos também a tradição de ter mulheres bonitas, né? De ter corpos Sim. mais
Que é uma característica das brasileiras, né? Exatamente. E que é claro que quando você vai envelhecendo, você às vezes vai perdendo essas, né, um pouco, Uhum. né, do contorno corporal, o bumbum cai, o peito cai, e aí a mulher não quer deixar de ter aquele padrão, né, mais curvilíneo da brasileira, né? Então a gente Uhum. também tem essa questão. Mas, assim como nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente tem uma influência de mídia no geral, tanto digital como a mídia de vídeo, de TV, que valoriza muito o corpo. Então, com certeza, isso também tem Influencia. influência também, com certeza. E como que a senhora começou a abrir uma clínica? Em que época foi que a senhora se formou? Depois a senhora passou a trabalhar em alguma outra área ou você já abriu uma clínica? Como é que foi? Oi, Amá, é assim, né? Como a nossa carreira é uma carreira muito longa, né? Te Hum. falei, né? 12 anos de formação. Quando a gente geralmente termina a faculdade e começa a residência, em geral a gente começa a atender como médicos generalistas, né? Então, o médico generalista, ele atende um pouquinho de tudo, sem uma área específica. Então, nessa época, eu comecei a trabalhar em alguns hospitais, enquanto eu já Ah, estava fazendo minha formação em cirurgia geral. tá. E nisso, eu comecei a ser convidada por alguns colegas, e acabei indo para a área de terapia intensiva, de forma um pouco engraçada, porque era o que a minha mãe fazia para as crianças recém-nascidas, Uhum. e eu fui para UTI adulto. E por um período não nada curto, tá? Por 7 anos eu trabalhei com UTI, enquanto eu estava fazendo minha formação de cirurgiã plástica. Então, nessa época, eu fazia isso, trabalhava, fazia minha formação como na residência, trabalhava ainda fora como Aham. intensivista, nesse período eu comecei a pensar em abrir a clínica. Porque aí eu falei assim, bom, eu vou terminar minha faculdade, minha residência, né, minha subespecialização. E aí eu queria seguir Na na área, plástica. na área que eu escolhi. Mas não é fácil, né, a gente sair já Sim. para montar essa estrutura. Então, eu já trabalhava, já tinha empregos fixos na área de UTI. E aí eu comecei a montar minha clínica. Eu e o Matheus veio para São Paulo, porque ele estava Nessa época terminando. já tinha casado. Não. Não? Ai, vivi no pecado um período. Hum. Minha avó, a gente se conheceu no finalzinho da minha formação de cirurgiã plástica. Ele morava em Santos e eu Ah, aqui em tá. São Paulo. Então, quando a gente veio para fazer a especialização, prova de título, né, finalizar essa etapa, aí a gente veio morar junto, né? E aí, nisso, qualquer coisa, e aí, vamos montar nossa clínica, vamos para sua cidade, ficamos aqui em São Paulo. Aham. A gente resolveu ficar em São Paulo e começamos o nosso consultório na clínica do meu pai. Então, meu pai tinha um espaço que era de urologia e a gente tinha uma salinha lá, minha e do Matheus. A gente começou a atender lá, né, os Uhum. nossos pacientes e nesse meio tempo eu trabalhava como intensivista, ele como cirurgião geral em outros hospitais. Certo. E aí a gente começou a ter mais clientela, resolvemos, porque imagina, o meu público de cirurgia plástica tem uma exigência até de vergonha, né, de descrição, um pouquinho diferente do público de urologia. Então, nisso a gente acabou decidindo montar o nosso consultório muito próximo do consultório do meu pai, muito pertinho, mas numa Uhum. outra localização. E aí a gente começou o nosso consultório privado nessa fase. Mas a gente mantinha os nossos outros empregos por enquanto, né? E aí, Uhum. no primeiro ano de funcionamento do consultório, quando eu descobri que eu estava grávida do meu primeiro filho, que aí a gente decidiu que a gente não ia dar mais plantões noturnos, não ia mais operar de final de E é uma semana. enxugada no A gente falou, olha, agora a gente vai ter que tentar organizar aqui para poder, né, o consultório adequar, né? adequar, porque a nossa vida vai mudar. E Sim, realmente mudou. com Mas foi uma certeza. ótima decisão. Com certeza Sim. fez com que nosso negócio prosperasse. Então vamos lá, a senhora já tem o consultório. O primeiro passo que a pessoa tem, o que que faz uma pessoa sentir a necessidade de que ela precisa consultar um especialista? É um problema que ela tem? Como é que acontece? Que ela, olha, bom, eu tenho esse problema está me incomodando e eu quero mudar. Ela tomou uma decisão. Aí o Isso. primeiro passo que ela, uma vez que ela chegou, tomou consciência de que aquilo está incomodando ela, ela marca uma consulta.
com a Isso. senhora, e aí começa o encaminhamento. Conta como é que, a partir da consulta, como que a coisa acontece? Todo o processo. Todo o processo. Bom, lá no consultório a gente faz algumas coisas diferentes do tradicional. Você sabe que eu gosto de ser um pouco diferente mesmo. Uhum. Então a gente, geralmente até, o paciente às vezes ele conhece a gente, seja por indicação, seja pela rede social, né? Uhum. Seja também pelo nosso currículo médico, né? Por estar em congressos, estar em eventos e tudo mais. Às vezes o paciente conhece a gente por isso. E ele não sabe mais ou menos como é que vai ser essa trajetória dele com a gente, né? Às vezes as pessoas acham que tudo é muito simples e não é bem por aí. Então, hoje a gente tem no consultório uma primeira via de entrada, que a gente sempre tem, a minha equipe acaba conversando com o paciente para entender exatamente as expectativas do paciente, se ele tá nesse momento, não tá nesse momento. Às vezes tem gente que quer entender se pode realizar, mas ainda, por exemplo, não perdeu peso. Né? Eu já Uhum. tive pacientes, que passaram em consulta comigo e ainda estavam grávidas. Eles falam, então, não é bem agora que a gente vai falar sobre isso. Porque as pessoas, elas ficam muito ansiosas, né? Com as mudanças no Sim, corpo, sim. né? Então, hoje a gente faz isso. A gente tem um atendimento, um pré-atendimento, que geralmente a gente entende a necessidade do paciente, né? E aí, dentro disso, eu vejo, olha, é o momento de você passar comigo e a gente começar a planejar, ou ainda não é o momento e a gente vai dar todo esse passo a passo para o paciente, né? Ah, não é o momento? Então, a paciente vem em consulta, a gente vai conversar sobre as necessidades dele, a gente vai fazer toda a avaliação clínica, né? Não só examinar o paciente com exame físico lá, mas também todos os exames que ele tem que realizar de laboratório, sangue, imagem, Pré-operatório. pré-operatórios, para saber se aquele paciente está em condições de realizar a Fazer a cirurgia. cirurgia. Já tive muitos pacientes, que chegam lá e às vezes nos exames pré-operatórios eu descubro coisas graves. Já descobri câncer, já descobri paciente com coronária quase entupida, já E como descobri. é que a senhora se lida com esse paciente que chegou lá com esses resultados e não... A gente acolhe, porque não quer dizer que eu não vou operar, que não vou tratar, né? Então eu tenho como orientar o paciente qual que vai ser, olha, agora eu não vou te operar, mas agora a gente vai tratar isso, porque isso é mais importante. Ou às vezes eu posso fazer parte do tratamento dessa pessoa. Então eu já tive vários pacientes que aconteceram isso, que no meio da gente fazer um pré-operatório, por exemplo, de mama, descobri um câncer de mama. Não quer dizer que eu não vou operar, mas provavelmente a gente vai encaminhar para o mastologista, para o oncologista, vai definir o tratamento e eu vou estar lá na cirurgia para reconstruir a mama e resolver o problema dela. Mas, claro que focado primeiro na saúde, depois na estética. Sim, com Né? certeza. Então, assim, graças a Deus, eu já tive vários casos assim. Então, a gente sempre tem que ver se é possível dar o próximo passo. Às vezes a gente vai ter que esperar um pouquinho. Às vezes a gente vai estar junto num tratamento complementar, né? Tá. E então, assim, tá tudo bem, os exames estão todos certos, o paciente está apto, aí a gente vai programar a cirurgia. Para programar uma cirurgia, a gente precisa bater minha agenda, a vontade do paciente e a agenda do hospital. Como é que funciona essa parceria com o hospital? Então, tem vários tipos de hospitais. Vários hospitais. E aí tem o custo de cada hospital, né? Exato. E tem o custo dos honorários da senhora. Exato. Aí só somos dois, como é que é feito esse orçamento para que a pessoa possa fazer a opção? Eu trabalho assim. Como a gente tem vários hospitais aqui em São Paulo, que eu e minha equipe somos credenciados, em geral a gente tenta achar a melhor opção para o paciente. Né? Então, Em por termos de exemplo. custo-benefício. Exatamente. Então, por exemplo, um paciente que, sei lá, descobriu câncer de mama, por exemplo, Tá. e ela vai fazer um tratamento conjunto, vai tirar o câncer, e aí eu vou fazer a reconstrução. Muito provavelmente eu vou combinar com os outros profissionais qual é o hospital que vai ser mais fácil que todas as equipes consigam coordenar esse procedimento. O paciente não vai... É uma cirurgia estética. Eu vou ver o que é o melhor custo-benefício. Então, o hospital que oferece a melhor estrutura para o custo que o paciente possa realizar. Então, aí a gente tem uma gama de hospitais para oferecer, né? Eu sempre falo para o paciente, para mim não faz diferença, isso não impacta, por exemplo, nos meus honorários. Então, por exemplo, se eu vou operar num hospital que é um pouco mais simples, ou num hospital 5, 6 estrelas, isso não impacta na questão do meu valor em si, mas vai impactar no custo final do paciente. Então, tudo isso, sabe aquela história, de o combinado não sai caro? Sim.
eu combino tudo antes. Então, a gente Deixa pede os tudo orçamentos, esclarecido. tudo esclarecido. Então, a gente pede os orçamentos antes. Se o paciente tiver dúvida de um ou outro hospital, ele vai saber essas diferenças de custo antes da gente agendar. Ele escolhe. De Sim, acordo com... Cada hospital tem um valor, sim. e aí mais os seus honorários, mais o valor do hospital. Mais o Aí fecha o anestesista. valor, É. mais o anestesista. E mais material se o paciente precisar. Por exemplo, Sim. uma prótese de mama, você tem que comprar a prótese, né? E aí você também vai ter uma gama de empresas que trabalham com próteses. Uhum. A gente vai indicar as que são mais adequadas para o caso do paciente, mas também existe uma variação de preços de empresa para empresa. Uhum. Então, essa cotação, ela é uma cotação que é complexa. Por isso que quando o paciente às vezes manda na minha caixinha de perguntas assim, doutora, quanto custa fazer uma prótese? Já fica logo já vai no preço. Quer Então, saber o preço? depende, concorda? É, Depende. depende. Que prótese você vai usar? Que hospital que você quer operar? Mas é só inclusão de próteses? Ou Vamos vou marcar uma levantar... consulta primeiro, aí a gente Exato. vai. É que a gente tá, às vezes as pessoas, elas são muito imediatistas. E quando a gente tá falando de saúde, e principalmente de alinhar a expectativa e o desejo do paciente, né? Então, o que ele acha que ele vai conseguir com aquilo, que realmente você vai poder oferecer dentro da segurança para ele, às vezes a gente tem que realmente alinhar isso bastante para a pessoa entender. Qual a diferença da cirurgia plástica e a reconstrutiva? Quando a gente pensa em doenças que alteram a função dos órgãos, a gente pensa em cirurgia reparadora, né? Então, por exemplo, um paciente que teve uma fratura no nariz e por isso o nariz dele é torto ou é afundado. Tá. Ele tem uma deformidade estética, mas ele tem uma fratura do osso dele com uma alteração respiratória. Ele tem também uma alteração de função. Então, veja que a gente vai ter uma questão reconstrutora de retomar a função Uhum. e estética também. Ah, tá. Entende? As duas juntas. As duas juntas. Um câncer de mama, mesma coisa. Mesma coisa. Você vai tirar um pedaço ou às vezes a mama inteira. Isso para você poder preservar a vida, né, da pessoa. Mas isso impacta na qualidade de vida da mulher de uma forma absurda, porque a mama ela não tem só a função, por exemplo, de amamentar, mas ela tem uma questão da feminilidade que é muito ampla para a mulher, né? Então, você reconstruir aquela mama também faz com que essa pessoa possa, de repente, se sentir bem consigo Sim. mesma, conseguir ter relacionamentos afetivos mais saudáveis, porque às vezes ela não consegue nem se ver, quiçá se relacionar com outras pessoas. Então, isso também faz parte de uma cirurgia reparadora, porque tem um impacto psíquico muito importante, Uhum. né? Então, por isso que eu falei para você que muitas vezes as coisas estão tudo junto e misturado. Misturado, tá. Né? Então, assim, é muito frequente. No meu dia a dia hoje, uma das coisas mais frequentes, quando eu vou tratar, por exemplo, mães, a mãe ganhou peso, a barriga esticou na gestação, voltou. Ela tem a flacidez de pele, às vezes tem estria, às vezes a mama caiu, mas ela também tem um afastamento dos músculos do abdômen que vai fazer com que ela tenha uma postura inadequada, uma posição, os órgãos protruem por ali, então assim, que a gente chama de diástase dos retos. Essa diástase, ela tem um impacto estético? Tem, fica parecendo que ela tá grávida ainda, mas tem um impacto funcional. Então, é uma paciente que às vezes ela vai ter dificuldade, dor na coluna, ela vai ter incontinência urinária, ela vai ter fraqueza da musculatura pélvica também, e às vezes ela pode ter hérnias associadas, então ela vai ter um prejuízo também funcional da parede abdominal, além do prejuízo estético. Então, geralmente a gente trata essas coisas em conjunto, né? Nem eu brinco com os pacientes, não adianta, vem aqui e vou operar seu nariz. Ah, mas eu quero um nariz bem fino, viu, doutora? Sim, eu quero um bem fino, desde que você respire, porque, né? Tem que ser fino, porém tem que servir para a função primária do nariz, que é respirar, né? Então, a gente geralmente acaba trabalhando bastante nesse limiar, né? Da reparadora para estético. Mas, em resumo, a parte reparadora, ela restaura a função, né? Então, seja a função respiratória, seja, às vezes, por exemplo, a gente já pode fazer reconstrução de membros, pacientes que são operados e às vezes perdem áreas importantes e a gente, reconstrução de dedo, reimplante de dedo, isso faz parte também da cirurgia plástica, reimplante de
de lesões traumáticas, né? Braço, também isso faz parte. Tratamento de tumores extensos, que a gente muda, né? Traz tecido de outras regiões do corpo para Pra poder poder tampar aquele buraco que o tumor. fazer um enxerto, né? Exato. Então, realmente é muito amplo, Mar. E isso deixa essa área tão fascinante, né? Doutora, fala um pouco sobre a cirurgia bariátrica, que é uma coisa que todo mundo que é uma fila para se inscrever no Aham. SUS, para poder conseguir a bariátrica. Primeiramente, como é que a pessoa acha, qual é o peso que ela tem que ter? Explica como é que funciona. Mas hoje alguns critérios foram mudados, tá? Antigamente, a gente falava que pacientes com IMC acima de 40 tinham indicação de fazer isso, ou IMC acima de 35 com comorbidades. O que seriam comorbidades? Seriam doenças associadas e à obesidade que aumentam o seu risco de morrer, né? Então, o paciente tem diabetes, pressão alta, problemas articulares, problemas, Joelho. exatamente, problemas pulmonares e qualquer outra alteração que esteja associada com a obesidade, Trombose, né? trombose, problemas vasculares. Vasculares. Quanto mais problema, maior o risco de morrer Porque dessa ela pessoa. tem dois corpos num corpo só. Pois é. Então, se o paciente tinha esses critérios, ele tinha indicação de fazer a cirurgia bariátrica. Hoje, já tem alguns critérios mais flexíveis, tá? E aí não vou explorar muito essa área, porque acaba não sendo a minha área. Eu não faço a bariátrica. Você não faz a bariátrica? Não. Quem faz a bariátrica é o cirurgião gastro. Ah, tá. Então, assim, ele Olha aí, faz... Exato. Ele faz a cirurgia bariátrica, porque ele vai fazer a redução do estômago. Se às vezes precisa mexer com alça intestinal, então é uma outra área do aparelho digestivo. A senhora entra com a parte da gordura em Eu excesso. vou tratar o que restar disso. Restar disso. Porque depois que Entendeu? o paciente perde todo esse peso... Aí vem, solta tudo. Exato. Aí a senhora vai cortar tudo aqui. Conta como é que a senhora corta tudo aqui. 2, 3 quilos tira de uma pessoa, doutora. Tu fica imaginando aqui, ó. São cirurgias grandes, né? São cirurgias grandes. A gente tem vários impactos importantes, né, Má? Então, por exemplo, a mais frequente é o tratamento do abdômen, porque é a região, geralmente, que a pessoa perde muita gordura e fica com aquele abdômen avental, que é quando a barriga, ela pende de uma forma que ela fica pendurada, então ela é um abdômen avental. Então, geralmente, essa é a cirurgia que a gente mais faz para os pacientes pós-bariátricos. Mas, como eu te disse, a perda de peso rápida, ela faz com que você tenha uma flacidez muito excessiva. Então, a gente tem alterações faciais, da pálpebra, da face, do pescoço, pele nos braços, nas coxas. A mama cai muito para as mulheres. E tem pessoas que podem ter outras áreas também corporais com impacto Então, ela tem que fazer por partes. Exato. Então, o que a gente faz? Geralmente o paciente perdeu peso. E hoje em dia, o que a gente pede? Para o paciente ter pelo menos uns 2 anos de cirurgia bariátrica e ter uma estabilidade de peso. Porque até ele chegar no ponto, né? Começou a perder peso, ele vai ter uma queda brusca do peso. Depois estabiliza. Depois ele volta um pouquinho e estabiliza. Se a gente vai operar ele quando ele tá na queda, vai continuar sobrando pele, porque ele vai continuar perdendo. Então a gente espera ele chegar nessa estabilidade pra gente poder falar, beleza, parou aqui, é isso que a gente vai tratar. E aí a gente vai combinar com o paciente. Nem todos os pacientes têm as mesmas queixas. Então, por exemplo, tem pacientes que vão falar, olha, doutora, o meu problema é minha barriga e minha mama, que é o maior caso das mulheres. É muito difícil as mulheres não quererem operar a mama também, tá? Os homens já não. Às vezes o homem fala assim, olha, pra mim o meu problema é minha barriga e minha coxa. Ou minha barriga e minha face. E a gente vai adequar esse planejamento para cada tipo de paciente. Ah, é porque eu sou paciente pós-bariátrico que eu tenho que operar todas as áreas do corpo? Claro que não. As pessoas, inclusive, elas emagrecem de forma diferente. Tem gente que a barriga fica super caída e o braço fica ótimo. Tem gente que a barriga fica ótima e o braço fica... Varia de pessoa para pessoa. Exato. Então, aí a gente vai analisar a necessidade, a queixa da pessoa, a necessidade da pessoa e tratar de acordo com as queixas do paciente. Né? E aí, uma das coisas, Má, que as pessoas ficam... que é um assunto polêmico, é porque hoje a gente tem algumas cirurgias que o plano de saúde cobre para pacientes pós-bariátricos. Né? Então, por exemplo, o abdômen avental,
ele praticamente, todos os pacientes que fizeram, como muito frequentemente, é o que mais a pessoa vai ter de problema, os planos de saúde normalmente cobrem esse tipo de cirurgia. Mas outras cirurgias, não necessariamente. Então, por exemplo, a gente às vezes tem plano de saúde que pode cobrir levantar a mama, mas não por prótese, porque ele não vê como reparador o aumento do volume, mas só a ressecção de pele. Existe muita discussão hoje, inclusive com uma parte, assim, muitas liminares, decisões da justiça, ainda discutindo sobre isso, tá? Não, a gente sabe hoje, assim, que o que mais a gente realmente tem de facilidade é para os pacientes que têm a alteração do abdômen avental, mas existem muitas discussões entre os bariátricos sobre o que o plano de saúde deveria cobrir. Ah, tem que cobrir tudo? Mas vai cobrir prótese? Não vai cobrir prótese? Uhum. Vai cobrir face? É uma coisa questionável. É uma coisa questionável. Então, assim, hoje, atualmente, as pessoas acabam fazendo isso por via jurídica, cada paciente com o seu caso. Então, não existe uma normatização, tá? Então, a gente sempre conversa com o paciente, que não é a gente que decide, né? A gente pode falar, olha, poxa, Marcos, você teve uma perda de peso, sei lá, 70 quilos. Realmente, seu braço tem uma flacidez importante. Posso até fazer uma solicitação, mas a gente não tem esse poder de fazer o convênio cobrir. Isso é uma questão contratual, às vezes jurídica, né? Hoje, no meu consultório, eu trabalho com cirurgia privada. Então, o paciente acaba operando comigo de qualquer forma, e se ele for ter a cobertura do convênio, a gente auxilia na documentação e tudo mais. Uhum. Então, assim, é menos problemático. Agora, para quem, por exemplo, no SUS consegue fazer algumas cirurgias porque são hospitais escolas, né? Então, existem o interesse de disponibilizar isso para a população e também treinar os novos médicos que estão vindo, né? Uhum. Então, um ganha-ganha, né? Sim. E no plano de saúde, a gente tem a questão do que é regulamentado pela ANS ou não, né? Não é a gente que define isso. Então, nesse quesito dos bariátricos, ainda tem muita coisa, muitas águas vão rolar. Muitas águas Doutora, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Na parte da tecnologia, o que isso tem ajudado na senhora nos procedimentos cirúrgicos? Olha, Marcos, eu sou suspeita, porque eu adoro, eu sou muito entusiasta da tecnologia. Que bom. E hoje em dia, eu acho que a primeira coisa que é mais importante para mim é segurança, né? Então, hoje, a gente tem várias tecnologias que aumentaram de forma, assim, incrível, tanto, assim, a segurança para os procedimentos, quanto menor perda de sangue, que às vezes limitava a gente, principalmente para pacientes que precisam de cirurgias maiores, a gente tinha limitação por conta de perda sanguínea. E hoje, com várias tecnologias que a gente usa, a gente acaba conseguindo fazer tratamentos maiores com muito mais segurança para o paciente. E falando em tecnologias de flacidez de pele, hoje a gente também tem minimizado as incisões, né? Então, antigamente o pessoal falava assim, grandes cirurgias, grandes incisões. Hoje a gente está cada vez tentando trazer incisões mais discretas, menores, às vezes quase nenhuma, para trazer um bom resultado para o paciente. Possível adesiva. Menos possível. Evasiva, né? Invasiva, mas aquilo que às vezes as pessoas às vezes trocam, o fato de ela ter uma incisão menor e ser menos invasiva não quer dizer que ela não tem que ter tanto cuidado quanto uma cirurgia com uma grande incisão. Porque a manipulação do tecido, ela é feita de forma ampla, né? Então, às vezes, as pessoas, numa ânsia de ter uma recuperação muito rápida, não fazem seu pós-operatório de forma adequada. E o pós-operatório... Ele acha que é mais suave. eu nem tô vendo, não tô vendo nem cicatriz. Então, já posso fazer tudo. Já relaxa. Relaxa. E aí, estraga o nosso resultado, entendeu? Sim. Então, não quer dizer que você não tem uma cicatriz enorme ali, que não quer dizer que foi feito um tratamento complexo. Dentro, né? Exato. Tá ali dentro, entendeu? Precisa ter certos cuidados. Óbvio que com essas tecnologias, a gente também consegue fazer o paciente voltar para a atividade física mais rápido, voltar para o trabalho mais rápido. Mas aquilo que eu te disse, cada paciente é um paciente. Então, alguns vão se recuperar muito rápido e a gente vai liberar, e alguns precisam de acompanhamento mais longo. Mas nossa, mas eu só tenho 2 furinhos. Sim, meu filho, mas 2 furinhos é o que você consegue ver. Agora, o que a gente fez lá dentro... Você não viu.
Você estava dormindo. Tava dormindo. Entendeu? Entendeu? E o pós-cirúrgico, o pós-operatório? Como é que você trabalha o pós-operatório aí de grandes cirurgias, Ah, eu sou né? terrorista, né, Márcia? Você sabe que eu pego no pé dos meus Pega, pacientes, não né? dá moleza. Não, não dou, porque eu já te falei que eu sou ciumenta, né? Então eu fico muito em cima dos meus pacientes. Eu acho que assim, o acompanhamento pós-operatório é tão importante quanto a cirurgia, porque às vezes os sinais muito iniciais a gente consegue resolver problemas que seriam problemões no futuro, né? Então, e é claro que hoje com a vida corrida que a gente tem, não só a nossa, de todo mundo, Uhum. às vezes a pessoa fala, ai meu Deus, mas ela quer me ver toda semana. Sim, gente, no primeiro mês é bem provável que eu te veja quase toda semana, porque é nesse momento que eu consigo diagnosticar pequenos problemas que eu consigo resolver de forma mais simples. Então, essa proximidade com o paciente que eu falei para você que era tão importante, no pós-operatório é essencial, né? E principalmente o paciente sentir que ele tem abertura com o médico para falar tudo o que está acontecendo. Eu tive uma paciente recentemente, que ela me mandou mensagem assim: ai, Lu, nossa, tava tudo ótimo, perfeito. De repente começou um vermelhinho na cicatriz dela. Às vezes as pessoas deixam isso passar, ai, mas é só um vermelhinho leve, né? Ela veio pra gente ver, era o início de uma infecção. Então a gente conseguiu tratar muito antes de começar. E com certeza isso fez com que ela tivesse uma recuperação muito boa, né? Mas assim, você fala, putz, não era pra estar com esse vermelhinho aí surgindo agora, depois de 7, 10 dias de cirurgia? Uhum. Então, são pequenos sinais, mas esses sinais são importantes pra gente fazer diagnósticos de possíveis complicações. Sim. Doutora, como é que a senhora vê daqui uns 10, a curto e médio prazo, a longo prazo, a questão da medicina, da cirurgia plástica no Brasil? Uma vez que a população está envelhecendo, como é que a senhora vê aí a médio prazo? As pessoas vão procurar mais? Ai, Marcos, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque assim, o brasileiro é um povo muito vaidoso, Vaidoso. né? E conforme a gente, o que eu sempre falo para os nossos pacientes é assim, envelhecer não é só viver mais, é viver mais e melhor, Com com qualidade. qualidade. Então, por exemplo, a paciente mais velha que eu operei de pálpebra tinha 92 anos. Nossa! E quando ela veio conversar comigo, ela me deu um motivo, que para mim foi justíssimo. Ela falou: olha, doutora Luísa, a minha alegria na minha vida é ir no baile da terceira idade. Na casa dela já estava na quarta idade, né? Eu vou no baile da terceira idade, eu gosto de ir lá e dançar com os velhinhos. E a minha filha não deixa mais eu ir, porque eu tô com essa pálpebra que cai, eu já tomei 4 tombos, já quebrei, quase quebrei meu fêmur, já me ralei toda, já machuquei, eles não querem mais deixar eu ir no baile. Eu falei, pois tá resolvido, vamos resolver essa pálpebra. E operei a pálpebra dela, ela voltou a frequentar os bailinhos dela. A alegria que ela tem é poder participar desses eventos, né, da terceira idade. Então, assim, é muito importante a gente deixar claro para as pessoas que envelhecer não é só você viver mais, mas viver mais e melhor, né? E viver melhor é você poder ter condições de fazer as coisas que te trazem prazer, condições de ter interações sociais. E com certeza a gente vai conseguir beneficiar muitos pacientes com essas abordagens. Eu tive um paciente também, um senhor de 75 anos, que já tinha sido casado, era viúvo, e ele reencontrou uma namorada de infância. E ele veio também para eu tratar ele, porque ele ia se casar com ela. Então, aos 75, ele ia se casar novamente. E ele queria se sentir como na época que ele conheceu ela, na jovem. Claro que a gente não ia fazer isso, mas ele conseguiu recuperar essa questão da autoestima e fazer essa nova etapa, começar uma nova etapa da vida aos 75 anos. E é uma delícia a gente participar dessas coisas, Nossa, é muito bom, né? né? Qualidade de vida é tudo. É tudo, exatamente. Doutora, que conselho a senhora daria para jovens que estão querendo começar na carreira de cirurgia plástica, que ainda não se decidiu para qual área ele vai se especializar? Com Olha, toda a sua Má, experiência. com toda a minha experiência, eu vou te falar o seguinte: muitas vezes as pessoas às vezes olham para o cirurgião plástico e acham que tem muito glamour envolvido, né? E na verdade não tem. É muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, Muito. muita. Esse momento
arrumadinha é só na rede social, é só aqui com vocês, mas no nosso dia a dia, e você já me viu muito no Imagino. meu dia a dia, no nosso dia a dia a gente acorda muito cedo, a gente atende paciente em qualquer horário do dia. E como é que a senhora concilia a família, a vida pessoal com a vida profissional, com essa carreira que exige tanto da senhora? Como é que a senhora faz esse É um equilíbrio? desafio, É um né? É um desafio. desafio. Eu acho que assim, tem momentos que a gente precisa priorizar um ou outro, né? Então, assim, quando a gente é mais jovem, né? A pessoa que está escolhendo ir para essa área, você vai ver que você vai ter pouco tempo para as outras coisas e vai ter que abrir mão de muitas coisas, Muita coisa. né? Não tem jeito. E aí também, quando você decide ter uma família, você também vai ter que escolher, né? Algumas coisas. Por exemplo, eu adorava fazer as cirurgias mais complexas, de reconstruções mais complexas. Ainda adoro, mas hoje em dia não é mais o meu foco, não porque eu não gosto de fazer, adoro fazer, mas porque hoje, com a vida que eu tenho, com 2 filhos, com muitos pacientes para cuidar, como médica, como empresária, eu preciso escolher, né, as minhas lutas. Uhum. Então, isso também são escolhas na vida, né? Então, eu Certo. escolhi manter minha profissão, meus filhos, estar presente na vida dos meus filhos e do meu marido. Então, isso também faz com que eu reduza algumas coisas que também eu adorava. Mas são escolhas, São escolhas. né? E eu acho que, assim, como você me perguntou dos mais jovens, eu acho que se você pensa que a vida vai ser cheia de glamour, cheia de. Esquece. 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 Eu falo isso para os meus fellows quando vêm acompanhar a gente em cirurgia, em cursos e tudo mais. Eu falo, ai, não, mas quando é que vem o glamour? Não vem. Não vem. A gente vai estar arrumadinho de vez em quando, mas assim, o dia a dia, acordar cedo, tá, às vezes tá 11 e pouco da noite, você tá lá no hospital vendo o paciente vai ligar para você vários momentos da sua vida que você vai estar com outras questões e você vai ter que estar lá para ele. Então você tem que gostar muito do que você faz. Você tem Sim. que estar muito disposto a servir, né? Então se você tem essa paixão por pessoas e está disposto a servir, talvez esse seja um caminho para você. Mas é um caminho árduo, Certo. né? Então, assim, não é um mar de rosas. Mas eu sou muito feliz com o que eu faço. Então, assim, se você é uma coisa que você gosta, é apaixonado, Vai à luta. vai à luta. Porque traz muita satisfação fazer essa diferença na vida dos outros e, assim, sentir que você tá fazendo uma coisa que você realmente gosta. Mas não vai ser fácil. Não vai ser bolinho. Imagino, nossa. Doutora, nesse tempo que a senhora está fazendo cirurgia plástica, teve algum caso especial que saiu do padrão, que a senhora teve que buscar um novo direcionamento ali, com algum paciente ali, que a senhora teve que mudar as coisas e, de Muitas repente, vezes, nossa, mui- muitos. Eu tive vários conta pacientes. um em especial, assim, que teve que mudar e estava lá tudo certinho, programado, mas de repente. Eu tive alguns, assim, né? Eu tive uma paciente que tinha acabado de ficar viúva e tinha decidido retomar a vida dela. E, o marido tinha falecido de câncer. Hum, E aí ela veio me procurar para fazer, assim, realmente, uma recalcitragem em geral. sim. E nessa eu descobri o quê, Má? Descobri um Hum, câncer na mama. Foi muito desafiador. No começo era um câncer que era inicial, mas ela nem teve tantas questões com relação ao câncer. Ela fez o tratamento do câncer, eu operei ela junto com a mastologista, acompanhei junto com o onco, mas ela teve muitas complicações da radioterapia. Ela teve complicações na pele, complicações de contratura da prótese, a gente teve que trocar prótese. Depois ela teve algumas complicações de cicatrização que foram bem, assim, não habituais. E a gente seguiu aí nesse caminho juntas por mais de 2 anos, cuidando, esperando os melhores momentos, esperando ela terminar químio, rádio, aí faz uma abordagem, melhora um pouquinho ali. Passamos muitos momentos, assim, que eu chorei junto com ela. uhum. Eu sempre falo pra ela, a gente não vai... sempre a gente vai ter mais alguma coisa pra fazer. Mas às vezes, assim, eu tava lá junto com ela nesses momentos de desesperança, sabe? Uhum, Mas, assim, aprendi também muito. muito. Não Sempre a só gente como aprende. médica, mas como pessoa, assim, Sempre. né? Sobre resiliência, sobre perseverança, sobre força. É uma paciente que tá sempre muito presente comigo, muito querida. Me ensinou muito. Sobre família, porque nisso tudo, você imagina você lidar com uma pessoa que tem filhos
e que tinha acabado de perder o pai, e que de repente a mãe também estava com câncer, e essa família lidando com tudo isso, né? E você ali no meio também participando, né? Querendo ou não, eu fiz até mais parte dessa trajetória do que alguns dos médicos no início, porque como depois eu fui resolvendo as partes reparadoras de cada sequela que vinha acontecendo, eu fui acompanhando ela durante todo esse período. Então, mais do que ensinamentos na parte de cirurgia plástica, ela me trouxe muito ensinamentos de vida. Eu tive crianças também, tive uma criança, um querido, que era um paciente que tinha um probleminha cardíaco, e ele teve uma lesão no couro cabeludo por conta de uma queimadura com café. E, inclusive, a família, a gente é amigos até hoje, assim, a gente se fala até hoje. E ele, assim, foi bem desafiador, porque era uma cirurgia que a gente tinha que colocar um expansor, que na época estava em falta no Brasil, a gente não conseguia achar o expansor. Aí, quando de repente conseguimos um expansor que servisse na cabeça da criança, a cirurgia foi difícil. A mãe dele, uma pessoa de muita fé. Então, assim, acho que a fé dela me trazia mais força, sabe? Porque a gente tem a parte técnica muito forte, mas assim, não tem nada mais forte do que fé de mãe, né? Opa! E como? E então também foi um paciente assim que me desafiou bastante nesse quesito também por ser criança, né? Tinha a idade do meu filho na época. Mas eu tenho muitos outros Sim, que se eu parar aqui para contar de todo mundo que tocou minha vida, meu filho, a gente não sai daqui hoje. verdade. Acredito. Doutora, se a senhora tivesse uma pergunta diferente agora. Se a senhora tivesse que escolher alguém, ou vivo ou morto, né? Que a senhora gostaria de ser por one day, por um dia. Quem a senhora escolheria? Que eu gostaria de ser? Ser. Ai, que complexo, hein, Marta? Foi boa, hein? Foi boa. Te peguei Me de calça pegou. curta. Pois é. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Olha, eu vou te falar uma coisa, nada tradicional, não. Não? O meu avô foi uma pessoa que me inspirou muito. Ele sempre foi uma pessoa muito simples. Meu avô era sapateiro, trabalhou na roça, depois veio para São Paulo, foi sapateiro a vida inteira, não teve não teve muita educação formal, assim, na vida, mas era uma pessoa muito sábia. E eu gostaria de ser ele por um dia. Que Porque bacana. dentro de toda a simplicidade dele, ele era uma pessoa que ele entendia muito a complexidade da vida. Então, quando eu estava nas fases mais difíceis, então eu estava lá me esforçando, estudando, e eu falava para ele, mas vô, você não tá entendendo, você não sabe o que é, você não sabe o que é prestar para USP, vô. E ele falava, olha, eu não sei mesmo, não sei. Mas se alguém for pegar o seu lugar, essa pessoa tem que estudar muito, porque você estuda muito. Olha só. Então, assim, olha, confio em você, né? Confio em você, porque tem que... E, assim, vários momentos, assim, da vida também, um pouco antes dele falecer, conversei com ele e eu queria saber, assim, se ele mudaria alguma coisa na vida dele, né? Porque ele tinha tido uma vida muito difícil, assim, nunca passou fome nesse sentido, assim, mas, assim, muito limitada, sofrida, com dificuldade financeira, criando os filhos. E ele sempre disse, nada, não mudaria nada, porque tudo que eu fiz fez com que vocês fossem o que vocês são hoje. Então, assim, a nossa família cresceu muito. Nós, hoje, né, os filhos dele, né, se desenvolveram muito mais do que ele. Minha avó tiveram possibilidade, minha avó era costureira. E hoje a nossa família tem uma outra realidade de vida por causa dele. Então, assim, talvez eu quisesse ser meu avô, para entender como que alguém que não teve todas as oportunidades da vida conseguia ter uma mente tão complexa Que e bacana. tão, né? Agora, aproveitando essa deixa, e fala uma outra pessoa, Outra pessoa? agora que a senhora gostaria de passar uma tarde inteira com ela, tomando um café ou um chá da tarde. Ela pode estar viva ou não. Uma outra pessoa. Que você pode querer estar conversando com ela assim, de forma bem bacana. Pessoa. Nossa, Simon Sinek. Tá vivo. Quem? Gente, eu adoro ele.
É um autor de livros americano, que ele tem livros fantásticos, ele faz Ele reflexões. escreve sobre o quê? Ele escreve não só sobre questões empresariais, educação, desenvolvimento pessoal, os livros dele são bem diversos, assim, mas eu gosto muito da forma como ele raciocina. Ele fez um livro que chama O Jogo Infinito, e que fala um pouco, assim, sobre as nossas dificuldades na vida e que eu acho que é fantástico. As pessoas, elas sempre acham que elas têm que vencer, como se fosse um videogame, que você tem que passar de fase. E a vida, ela não é como um videogame, né? Porque se você passar todas as fases, você já pode morrer, concorda? Tem graça. Exato. Então, a vida é um jogo infinito, assim. A ideia não é vencer, é continuar jogando, Sim. né? Então, assim, continuar ali participando, né? Vivendo, Aprendendo tentando, aprendendo. constantemente. Exatamente. Acho que, se eu pudesse, eu passaria uma tarde conversando com ele, com certeza. Que bacana. Doutora, a senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu não, foi uma delícia. Já acabou? Pois é, já acabou. Tá vendo? Que Eu nem senti. bacana, viu? Obrigado muito pela sua presença. Obrigada, Estou muito Mar. feliz de ter aceitado o meu convite. Foi um prazer para mim. Foi uma delícia passar essa tarde com você. Maravilhoso.